Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Vamos juntos então dar uma olhada nos destaques, nos assuntos que movem o Brasil e o mundo nesta sexta-feira? A gente começa com uma boa notícia. De acordo com a imprensa israelense, o Hamas libertou agora há pouco, por volta das 11h20 pelo horário de Brasília, cerca de 16h20 no horário local, os 13 primeiros reféns israelenses. Pouco antes, o primeiro-ministro da Tailândia afirmou que o Hamas também libertou outros 12 reféns tailandeses. Vamos ver. O horário estipulado para a libertação dos reféns israelenses raptados pelo Hamas começou agora há pouco, às 11 horas no horário de Brasília. Por volta das 11h20, o Hamas libertou o primeiro grupo de reféns. No total, 13 pessoas foram libertadas, entre mulheres e crianças, todas israelenses. Os reféns já foram transferidos para agentes da Cruz Vermelha na fronteira de Gaza com o Egito. O acordo partiu de uma operação negociada de forma secreta durante mais de um mês e intermediada pelo Catar e pelos Estados Unidos. Além disso, pouco antes das 11 horas da manhã, o primeiro-ministro da Tailândia anunciou que 12 reféns tailandeses já foram libertados pelo Hamas e que funcionários da embaixada do país já estão a caminho para buscá-los. Esses reféns da Tailândia não fazem parte do acordo entre Israel e o Hamas. A previsão é que durante o período de trégua, o Hamas liberte 50 reféns israelenses em troca de 150 presos palestinos. Na primeira lista liberada pelo governo israelense e cumprindo aí o seu lado no acordo, 39 nomes de palestinos foram divulgados. 24 são mulheres e 15 adolescentes do sexo masculino. Eles devem ser entregues ao Hamas assim que Israel confirmar que seus libertos estão bem de saúde. O porta-voz do Ministério Qatari disse na capital do Catar, Doha, que espera-se que palestinos sejam libertados da prisão israelense. Todos nós esperamos que essa trégua leve a uma chance de iniciar um trabalho mais amplo para alcançar uma trégua permanente, fecha aspas. O Hamas confirmou em seu canal no Telegram que todas as hostilidades de suas forças vão cessar neste período de trégua. Os mediadores internacionais, eles querem transformar o acordo em uma interrupção mais longa da guerra, mas tanto Israel quanto o Hamas já afirmaram que voltarão sim a lutar. O Catar disse que uma sala de operações em Doha vai monitorar a trégua e a libertação dos reféns e que mantém linhas diretas de comunicação com Israel, com o escritório político do Hamas em Doha e com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Para falar sobre esse momento tão aguardado, eu recebo agora o professor de Relações Internacionais, João Estevam. Seja muito bem-vindo. Desculpa, é o Vladimir Feijó. A gente teve aí uma troca. Vladimir, seja muito bem-vindo. Oi, Dani, boa tarde, é uma satisfação estar de volta. A gente que agradece a sua participação, Vladimir, mais uma vez. Vladimir é especialista em política internacional. Vladimir, a surpresa dessa sexta-feira, fora a grande expectativa pela libertação dos reféns do 7 de outubro, foi aí a soltura desses 12 presos tailandeses. Eu gostaria, Vladimir, que você falasse para a gente sobre esse acontecimento e, principalmente, qual é a mensagem que o mundo recebe com tudo isso? É um vento de esperança muito bem-vindo, afinal a negociação bastante dura envolvia apenas a troca de civis e não os militares israelenses por prisioneiros palestinos que estão em Israel. Mas fora isso, sabe-se que estão reféns também cidadãos de outros países, um grupo de por volta de 50. Só de tailandeses é um grupo de 23 pessoas e a libertação de 13 deles é um sinal positivo de que o Hamas de fato não tem pretensão de causar violência com essas pessoas, talvez tenham se surpreendido, né, com a captura dessas pessoas e preferiria liberar dessa pressão internacional, ficando apenas com a pressão com Israel. O acordo negociado, ele é bem-vindo também, porque há uma expectativa de 4 dias virarem 8, talvez 10 e até ser ampliado quando se mostre sinais de boa vontade dos dois lados. Então, se as
as diferentes cláusulas forem cumpridas, se não tiver violência, se não tiver drones circulando, se as pessoas puderem circular de norte para sul, via rodovia Saladin, tudo isso vai permitir que ao final do dia, cada um dos dias, haja a troca de reféns. De um lado palestino e 3 do lado israelense. Como o Hamas entregou uma lista de 300 pessoas, essa oferta de 4 dias para 150 pessoas pode, no mínimo, ser multiplicada para 8 dias e, quem sabe, até estender ainda mais. E, Vladimir, você acredita, por exemplo, que depois desse período, dessas trocas, a guerra irá continuar, como o Hamas e como, inclusive, Israel pontuou? Quais são as expectativas pós esse período aí de troca de prisioneiros? Eu imagino que sim, ou no mínimo para um período de nova negociação para discutir os prisioneiros que estão sobre o Hamas, que são militares ou reservistas israelenses, em troca de mais prisioneiros. E se o governo de Israel, de fato, tiver resoluto em resolver o problema da forma militar, né, resgatar os reféns e eliminar os combatentes do Hamas, ele vai continuar enfrentando essas tropas palestinas ali na faixa de Gaza. Mas vale chamar a atenção que na manhã de hoje a gente também foi surpreendido com a presença de 2 primeiros ministros de países europeus, da Espanha e da Bélgica, na fronteira de Rafah, para mostrar a pressão internacional favorável à paz. O próprio Catar, os próprios Estados Unidos também estão sofrendo pressão internacional para mostrar um resultado de novos acordos. Então é possível que os combates voltem, mas também a pressão internacional pode resultar em efeitos ou na redução da violência, Israel optar por ataques cirúrgicos ou um cessar-fogo em definitivo. Como você mesmo disse no começo dessa entrevista, nós tivemos aí um vento de esperança e é com esse vento de esperança que eu encerro essa entrevista. A gente conversou com Vladimir Feijó, analista de política internacional. Muito obrigada, Vladimir, por essa participação nesse dia tão importante. Boa tarde, bom trabalho. Até mais. E a gente muda agora completamente de assunto para falar de 24 de novembro. Que data é essa? A tão aguardada Black Friday. Ela chegou e eu tenho certeza que a grande maioria acordou hoje curioso para saber se tal produto, aquele que você estava tanto de olho, está mesmo na promoção, se tem algo que às vezes você nem sabia que precisava, mas o desconto é tão atraente que, você acaba comprando. Vamos direto com a Maria Clara Leite, que está no Shopping ABC, direto de Santo André, na região metropolitana aqui da Grande São Paulo. Clara, conta pra gente qual é a expectativa para esse dia. Tem muita gente comprando, como é que tá tudo por aí? Olá, Daniela, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Olha só, a movimentação está ainda começando por aqui. A expectativa é que o movimento vá aumentando ao longo do dia, principalmente na parte da noite, depois das 18 horas, que é o horário que todo mundo sai aí do trabalho. Por isso, inclusive, nessa data, muitas lojas ficam abertas até mais tarde. Aqui nesse shopping, de onde eu falo ao vivo, no ABC Paulista, na Grande São Paulo, as lojas vão ficar abertas até às 23 horas, tanto hoje como amanhã. Então, a Black Friday continua ainda ao longo do final de semana. E isso é o que acontece em muitas lojas, justamente aí na expectativa de queimar os estoques. Daniela, enquanto o nosso cinegrafista Sérgio Arce mostra aqui algumas imagens desse shopping de onde nós estamos, eu trago algumas informações sobre os produtos mais buscados nessa Black Friday. Segundo o levantamento feito pelo Google, ventilador, ar-condicionado e climatizador estão entre os 10 termos mais clicados. São buscas, então, puxadas aí pelas ondas de calor que o Brasil vem enfrentando. Inclusive, também registraram aumento nas buscas outros produtos ligados ao clima, como tapete gelado para pets e protetor solar. Depois vem aí as categorias de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e perfumaria, itens já encontrados nos shoppings
shoppings, né? A gente está mostrando aí agora uma loja de celulares. É um dos produtos mais buscados, mais procurados durante a Black Friday. E aqui no shopping depois vem aí os calçados, os vestuários, né? Que também o pessoal compra bastante na Black Friday. E aí muita gente ainda, Dani, acaba comprando pela internet, né? E uma pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico mostra, inclusive, que os varejistas devem fechar essa Black Friday com alta de 14%. Isso daria aí ganhos de 7 bilhões de reais ao final desta sexta-feira de promoções. Daniela. Pois é, eu acho que muita gente não está no shopping porque está ali, ó, comprando pela internet. Muito obrigada, Maria Clara, pelas suas informações. E a onda de calor está interferindo aí na escolha do brasileiro. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere a proposta que limita poderes do Supremo Tribunal Federal, que deve ser analisada na Câmara somente no ano que vem. Pois é, ficou para depois. É já já, não perca. A gente volta com mais informações. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h16 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa sexta-feira para você. É hoje que o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da revisão da vida toda do INSS. O caso será analisado no plenário virtual da Corte até a próxima sexta-feira, até o dia 1º de dezembro. E para a gente entender o que está em jogo nessa nova votação, eu recebo agora a advogada previdenciária Maria Faiocchi. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Daniela. Obrigada pelo convite. Boa tarde também a todos os telespectadores. A gente que agradece a sua disponibilidade. E olha só, a revisão da vida toda, ela propõe que os aposentados do INSS tenham aí salários antigos antes do Plano Real inseridos no cálculo. O que propõe essa medida? Explica melhor para a gente tudo isso. Na verdade, a revisão da vida toda, ela busca, sanar ali uma injustiça que foi cometida a todos os contribuintes ali da Previdência. Porque você imagina o seguinte, eles fizeram um marco, que é julho de 1994, que é ali o Plano Real. Segundo a mudança da legislação, no cálculo das aposentadorias, os salários do Plano Real em diante. Ou seja, de julho de 94... Nós estamos com um probleminha para ouvir a advogada. A gente vai tentar retomar essa conexão melhor para que todos nós consigamos ouvi-la. E a gente já volta a conversar com Maria Faiocchi, advogada, sobre essa revisão da vida toda do INSS. Então vamos lá. A Câmara dos Deputados não deve apreciar a proposta que limita poderes do Supremo Tribunal Federal neste ano. O presidente da Casa, Arthur Lira, disse que não vai ter tempo hábil para a votação. A PEC, então, a proposta de emenda à Constituição, foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira. Vamos ver. Aprovada pelo Senado, a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes do STF deve ficar parada na Câmara pelo menos até fevereiro de 2024, quando termina o recesso parlamentar. A justificativa oficial é que a pauta da Câmara está carregada com votações de projetos prioritários da agenda econômica do governo, que incluem a reforma tributária e a lei de diretrizes orçamentárias. Falta menos de um mês para o recesso no Congresso, que começa no dia 22 de dezembro. A PEC, que passou pelo crivo do Senado e provocou revolta no Supremo, vai chegar à Câmara na semana que vem. Mas, na ocasião, o presidente da Casa, Arthur Lira, vai estar em Dubai, nos Emirados Árabes, onde participa da 28ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28. Lira disse que a proposta não é prioritária e vai passar por um rito de tramitação normal. Mas, na prática, aliados admitem que Lira não deve entrar em confronto com o Supremo. Apesar disso, Lira deve ser pressionado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que reúne 303 deputados e 50 senadores, a levar ao plenário a PEC que limita poderes do Supremo. O
presidente Lula vetou integralmente o projeto que desonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. O texto que prevê prorrogar a desoneração até 2027 tinha sido aprovado pelo Congresso. O projeto permite que empresas desses setores substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento, que varia de 1% a 4,5% de acordo com o setor e serviço prestado. Essa regra valeria até o dia 31 de dezembro de 2027. Segundo o movimento Desonera Brasil, que reúne representantes dos setores a ser desonerados, o projeto impacta 8.900.000 empregados formais diretos, além de outros milhões de postos de trabalho derivados da rede de produção dessas empresas. Havia uma expectativa na economia de que o Lula sancionasse o texto. Para empresários, a desoneração da folha é vista como benéfico para o mercado de trabalho e para o crescimento do país. A medida permite, na prática, que as companhias paguem um valor menor do imposto e, a partir do alívio nas contas, consigam contratar mais funcionários e manter os empregos. Entre as 17 categorias de que trata o projeto estão a indústria de calçados, confecções e máquinas, serviços de comunicação, transportes rodoviário de cargas e construção. O relator da proposta, senador Ângelo Coronel, adiantou que vai buscar a derrubada do veto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo pretende apresentar ainda esse ano uma solução em relação a essa desoneração da folha de pagamento. Para ele, o veto do presidente Lula foi uma decisão correta. Após o governo federal vetar a desoneração na folha de pagamento das empresas de 17 setores econômicos do país até 2027, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um pronunciamento à imprensa. Ele garantiu que, na primeira quinzena de dezembro, o governo pretende apresentar uma solução adequada do ponto de vista constitucional e do ponto de vista econômico. Haddad afirmou que um conjunto de medidas com alternativas aos setores beneficiados com a desoneração da folha de pagamento deve resolver a situação. Na volta da COP, quando a reforma tributária, na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução que nos parece mais promissora. E diante do que nós pretendemos fazer, eu penso que essa questão vai ser pacificada. Eu tenho esperança que nós pacifiquemos o entendimento. Haddad explicou que a decisão do presidente Lula de vetar a desoneração faz parte de uma correção de distorções tributárias. Segundo ele, a União perdeu 1,5% do PIB com gastos tributários. O governo tem buscado novas fontes de receita para reduzir o déficit fiscal neste ano e zerá-lo a partir de 2024. E a equipe do ministro lembra que o projeto de desoneração resultaria em queda na arrecadação. Então a despesa primária está sendo contida pelo marco fiscal. E agora nós temos que fazer o mesmo, seguindo a determinação constitucional, com o gasto tributário e com o gasto financeiro. Porque nós estamos pagando a maior taxa de juros do planeta no Brasil, sem necessidade disso. Por isso que o Banco Central vem cortando a taxa Selic e eu espero que continue cortando a taxa Selic. Então, se a gente conter o gasto primário, regularizar essa coisa do gasto tributário e baixar a taxa de juros, portanto, o gasto financeiro, nós vamos chegando a um patamar em que a economia vai poder crescer sem inflação, como é o desejo do governo. Bom, agora então a gente para de olhar para o Brasil e vamos olhar para fora. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e o presidente do Chile, Gabriel Boric, visitaram na quinta-feira o território antártico chileno e destacaram a importância da região na luta contra a mudança climática. Guterres e Boric saíram da base aérea Presidente Frei e visitaram a geleira Collins, a ilha Copaytite e a Rada Covadonga, além de 3 das 10 bases chilenas. Reunião mais importante sobre o clima, a COP28 vai acontecer entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai. Boric destacou que 90% do gelo do planeta e 77% da água doce disponíveis se encontram na Antártica, o que demonstra a sua importância para a regulação global do clima. Guterres alertou que os países desenvolvidos enfrentam uma tempestade perfeita, com desigualdades crescentes, caos climático, conflitos e fome.
O chefe da ONU também pediu que a COP28 alcance um resultado ambicioso, factível e justo, que permita manter o limite do aumento da temperatura em 1,5 graus e proteger os mais afetados. E voltamos então a falar da tão aguardada Black Friday. O dia 24 de novembro, enfim, chegou. Mas, infelizmente, gente, Black Friday também é uma data para que as pessoas fiquem alertas. Sempre onde há facilidade, há também chances de cair em golpes. Inclusive, a Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, está alertando os consumidores sobre os riscos e também a necessidade de redobrar aí a atenção. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Rodrigo Tritapepe, que é diretor de atendimento do Procon de São Paulo. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigado, boa tarde e à disposição. Rodrigo, primeiro eu gostaria que o senhor nos ajudasse a identificar esses golpes aí mascarados de oportunidade, ofertas imperdíveis em links. De que forma a gente pode ser induzido ao clique errado? Quais os golpes mais comuns nessa época? Claro, o primeiro passo, o consumidor está bastante atento. E 3 dicas que nós sempre damos, né? Primeira, preciso comprar. Depois, consigo pagar. E terceiro, confio na marca que estou comprando, no produto ou no serviço? Muito bem. Preferência para empresas nacionais, com sede no Brasil, que possam ser facilmente acionadas para reaver os direitos do consumidor, por exemplo. Isso é muito importante. Nós temos aqui alguns indicadores que não necessariamente querem dizer que são motivos de golpe. 3 palavras: rede social, desconto e Pix. Essas 3 palavras juntas é comum encontrarmos nos relatos de golpes que os consumidores trazem para o Procon. Novamente, não quer dizer que isso significa golpe. Somos totalmente favoráveis aí ao livre comércio, as pessoas empreenderem seus negócios, mas o consumidor tem que estar atento a esses pontos. Na hora do pagamento, verificar se o boleto tem uma relação com a compra, com o CNPJ. Muitas vezes o golpista emite uma ordem de pagamento em nome de uma pessoa física, diferente da empresa. O consumidor, naquela ânsia de fechar logo o negócio, acaba não prestando esse tipo de atenção. Então, o Pix é um instrumento bom, é um instrumento interessante, tem que ser usado com muita cautela e muita atenção. Vocês chegaram a divulgar uma lista, né, de sites não confiáveis, de sites que as pessoas devem evitar. Queria saber o que vocês levaram em consideração para compor essa lista. Claro, essa é uma lista que ela funciona o ano todo, não é só para Black Friday. São empresas que geraram problemas para os consumidores e elas, de alguma maneira, não respeitam também o Procon. Como assim? Não respondem às reclamações, não atende telefone, não responde nenhum tipo de comunicado do órgão. Então, são empresas que muitas vezes até não existem ou suas sedes são fantasiosas. Né? Então, essa lista ela leva um critério muito rigoroso de investigação da existência da empresa, oportunidade para ela regularizar o seu cadastro, os seus dados e também adequar as suas práticas ao bom atendimento. Não atendendo nenhum desses requisitos, ela configura uma lista onde nós a chamamos de lista evite sites. Quer dizer, o consumidor fique bastante longe. Não é só uma lista, é importante dizer. Há procedimentos fiscalizatórios de multa, encaminhamento para a polícia e Ministério Público. Mas, enquanto Procon, é um alerta que nós fazemos. E a gente deixa aqui e repassa para quem nos assiste. Quem tiver qualquer problema, entra ali no site do Procon, né, para fazer a sua denúncia. Muito bom. Nós damos sempre o consumidor dizendo a ele: procure a empresa, o Procon e o judiciário. Não necessariamente essa jornada, mas os 3 podem ser acionados a qualquer instante. Tá certo? Conversamos com o Rodrigo Tritapepe, diretor de atendimento do Procon de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, à disposição de vocês sempre. Até mais. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais.